Meu nome é Bruno Caetano da Silva, tenho 32 anos e eu cheguei na Universal pela minha mãe. Eu cresci na igreja, né? Então nasci, já cresci na igreja e assim eu fui desenvolvendo na fé, conhecendo, né, a palavra de Deus, a obra e tudo mais. Ao longo da minha infância, participei dentro da igreja, dos grupos da igreja, então da escolinha, né, hoje EBI, grupo de adolescentes, tudo mais, cheguei até o grupo jovem. Então eu acreditava que tinha um encontro com Deus, né, que eu tinha conhecido a Deus. E dentro dessas experiências eu não tive o batismo com o Espírito Santo. Eu acreditava que eu era de Deus, que eu estava bem na fé e que minha vida ia deslanchar. E assim eu segui minha vida. Aí já na parte adulta, né, da minha vida, pós-faculdade, naquele período ainda me mantive na fé ali, estava tudo certinho, bonitinho. O mundo brilhava, mas não brilhava tanto. E aí eu consegui um trabalho. Depois da faculdade consegui um trabalho, e esse trabalho eu comecei a me desenvolver e fui conquistando cargos de responsabilidade até que, nesse meio, né, conhecendo ali diretoria, gerência e etc., eu me perdi. Eu me afastei de Jesus. Eu estava dentro da igreja, mas eu me afastei de Jesus. Comecei a ir para festas, baladas. Comecei a beber para estar dentro daquele grupinho, né? Eu comecei a trabalhar mais. Em um mês de trabalho, eu sendo terceirizado, ainda não era contratado interno, eu já levava o computador para casa, já estava pegando o celular da empresa e levando mais trabalho. Então, se era para eu trabalhar 8 horas, eu já estava trabalhando 12 naquela empresa. E assim foi por todos esses anos nessa empresa. Cada vez eu trabalhava mais. E aí a vida espiritual foi pro buraco. Porque quanto mais eu me dedicava nessa empresa, menos eu estava presente na fé, em dedicação à palavra de Deus, até na igreja. Às vezes, por causa de trabalho, eu viajava. Então, eu fui para outros estados por causa desse trabalho. E aí, automaticamente, lá acabava não indo, né? Não buscava a igreja, estava pela empresa, então só trabalhava e o que acontecia? Festas de novo. E com isso, minha vida espiritual foi se apagando, né? Você faz tudo no automático. Você faz tudo no automático. Então, você trabalha correndo, faz tudo correndo e vai na igreja e você fala, tô fazendo errado. Poxa, Deus, me perdoa, eu quero mudar. Aí você fala que não consegue, você dá aquela desculpa. Você fala que não consegue. Porque quando é chamado na frente, você pensa, poxa, mas eu sou antigo de igreja, eu sou velho, o que vão pensar de mim? Por que eu vou ir lá na frente? Não me arrependia, né? Então, poxa, não vou lá. Eu tô bem aqui, né? Nada... Eu sei que eu posso falar com Deus daqui do meu lugar e Ele vai me ouvir, só que eu não tomava a decisão de mudar. Então, eu sabia que ainda estava errado. Eu sabia que eu estava errado. Eu tinha essa certeza. E o que mais apertava era conhecer a palavra da verdade. Ou seja, se eu morresse no meio dessas festas, se eu tivesse algum problema com álcool, se eu apagasse e não voltasse, eu estaria no inferno. Nos dias de Santa Ceia, eu ficava em conflito. Porque a Santa Ceia, né, participar do corpo e do sangue é muito importante, mas é para quem está arrependido, para quem quer mudar. E participar e não mudar é adquirir maldição para a vida. Eu acabava participando. Eu participava. A minha mãe, ela sabia que eu estava passando por tudo isso, porque ela viu essas transformações, viu eu crescendo no trabalho, viu eu evoluindo, entre aspas, na vida, né? Mas ela viu também a minha queda. Ela viu, né, esse lado ruim meu, até porque eu dei alguns vexames que eu fiquei com muita vergonha. Porque eu dei vexames em sentido a participar de 3, 4 festas seguidas, beber tanto em cada uma delas, de apagar. E meus pais foram me buscar. E minha mãe nunca deixou de lutar pela família. Ela não falava, não precisava falar. Você via que ela estava cuidando, que ela estava preocupada. Ninguém sabia. Até dormindo ela ia lá com a mão, fazia oração, ungia. Então, minha mãe sempre teve muita fé. E minha mãe continuou lutando por mim, nunca desistiu. Por mim, pelos meus irmãos, nunca desistiu. E após essas vergonhas, né, eu comecei a tomar consciência de verdade do tipo, chega, né? O que eu tô fazendo com a minha vida? Eu estava indo pro inferno, resumindo, eu estava indo pro inferno. E eu não queria isso pra minha vida. Então eu acordei. Foi quando eu acordei. Caíram as escamas dos meus olhos. Que eu já sabia, porque eu tinha um conhecimento da palavra. Mas aí eu decidi. Eu falei, isso chega. Isso acaba. E aí eu decidi voltar. Com toda a força, com tudo que eu tinha. E do jeito que eu estava. Voltar a buscar Deus. Fiz um voto que eu lembro que era de ir todo dia para a igreja. Todos os dias. Todas as correntes. E começar a buscar Deus. E foi até engraçado, porque depois que eu decidi voltar, que
foi ali mais ou menos do ano de 2017 para 18. Em 18 eu perdi esse emprego. Quando eu recebi a notícia, eu ri, porque eu sabia que aquilo ali não era mais importante para mim. Eu tinha algo que eu estava buscando que era muito mais importante. Foi muito bom para mim, porque logo após essa demissão, né, eu pude me dedicar num jejum de Daniel que foi muito bom para mim. Foi muito engraçado, porque acabou esse trabalho, eu me dediquei mais ainda na vida espiritual. Eu peguei mais firme, eu me dediquei naquele jejum de Daniel, e eu lembro até hoje, 9/6/2019. O bispo Macedo entrou no cenáculo do Espírito Santo em Israel. Foi quando eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo. Aquele dia ali em diante, eu sabia que Deus era comigo de verdade. Eu sabia que não importasse o que eu enfrentasse, eu ia vencer. Que podia vir lutas, podia vir perseguições, eu sabia que ia vir. Foi mudança de vida mesmo, foi mudança de caráter, de pensamentos, de saber que agora não importa, eu posso passar pelo maior deserto que for. Eu me lembrava de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu bens, casas, perdeu tudo. E aí que ele conheceu a Deus. Então uma coisa é você ouvir falar de Deus fora, é Deus de repente estar do seu lado cuidando de você. Agora é totalmente diferente quando Deus está dentro de você. Aí é diferente a sua vida. E agora, batizado com o Espírito Santo, minha vida se transformou. Passei por muitas lutas, a gente sempre passa, mas a gente vence. Essa é a diferença com Deus. Então hoje, sou um orgulho para minha mãe tem orgulho de mim. Hoje eu posso dizer que eu sou um fruto do altar, porque minha mãe nunca desistiu de mim. Então ela me colocou no altar, ela fez votos por mim no altar. E hoje o altar responde para ela, né? A minha vida é exatamente aquilo que minha mãe lutou, né? Então hoje eu sou um servo de Deus, hoje eu sirvo a Deus. A cada dia que passa eu estou crescendo na fé, ajudando outras pessoas, né? Como Davi fala que foi bom ter passado, né, por aflições. A gente só fala que é bom depois que passou, né? Na hora não é legal. Mas hoje eu sou fruto desse altar. Eu passei por essas aflições, mas minha mãe nunca desistiu de mim. Então ela lutou e hoje eu posso dizer que eu sou fruto do altar. O segredo da minha mudança é o que Deus deixou de maior poder pra gente. A decisão. Quando você se decide, nada te para. Quando você fala, eu vou fazer isso, ninguém te segura. Ou nunca mais isso vai acontecer na minha vida, nunca mais isso vai acontecer. Quando você decide, eu decidi voltar pra Deus e me entregar de fato e de verdade, tudo que eu era, todo o orgulho, tudo aquilo que eu conquistei não era nada. Então eu falei, Deus, eu não sou nada, faz o que o Senhor quiser de mim. Quando eu decidi, aí tudo mudou.